Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione. Junto conosco, o professor Paulo, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para mais esta aula. Tema: Islamismo, agora um pouco sobre a religiosidade e algumas características de, inclusive, reinos dos muçulmanos logo após a morte de Maomé. Bora lá? Embarque nessa aventura, galerinha do sexto ano. Aperte o cinto, vou apresentar para vocês os objetivos desta aula. Entender a expansão árabe como resultado do fortalecimento político e cultural após a liderança de Maomé. E islamismo, o que você sabe sobre essa religião? Domo da Rocha fica na cidade antiga de Jerusalém, né? Um local sagrado para o islamismo também. O islamismo é uma religião criada por Maomé e seu princípio fundamental é a crença no Deus único, monoteísmo. O nome desse Deus, do Deus principal, o único Deus, né, melhor dizendo, se chama o termo Alá. É uma religião em expansão pelo mundo. Desenho de Maomé rezando na Caaba, pintura otomana, Istambul, cerca de 1595. Observe agora essa notícia da atualidade. A brasileira Mariam Chami luta contra o preconceito religioso. Por que será que essa prática ainda acontece não somente contra o islamismo, mas com outras religiões? Bom, aí tudo gira em torno dessa questão do chamado estereótipo, galera, no sexto ano. Estereótipo o quê? Estereótipo! O que é isso? Agora, sério. Estereótipo é quando nós temos aquela imagem meio que impregnada do que a gente vê de uma forma meio que senso comum e às vezes nós compramos a ideia sem entender de uma forma crítica o que quer dizer aquilo. Mais ou menos quando nós falamos que os terroristas islamistas, eles estão lá bombardeando o homem-bomba e tudo mais. Essa imagem, esse estereótipo do homem-bomba islamista, né? É muito complicado, porque parece que todos, o mundo árabe, é como todos os muçulmanos fossem homens-bombas radicais. Não. Até porque é um pequeníssimo grupo ultra-radical, né, que fazem essas práticas que usamos o termo chamado de terrorismo. Aliás, a religião islâmica prega, na verdade, o amor, o respeito ao próximo, né? E, enfim, a integridade física do próximo, inclusive. Não está em nenhum momento sobre essa ideia de guerra e de morte, inclusive de suicídio desses homens-bombas. São radicais. Radicais, gente, existem em todas as religiões. Nos discursos, nas práticas, né? No preconceito de alguns, inclusive, líderes religiosos de todas as religiões. Do cristianismo ao islamismo, né? Eu estou usando inclusive cristianismo porque é uma das principais religiões no Brasil, né? Os maiores adeptos da religiosidade no Brasil é do cristianismo. Aonde eu quero chegar? Que nós temos que ter esse cuidado e, de acordo com essa notícia, a brasileira Mariam Chami luta contra esse preconceito religioso, como se todo islamista fosse um homem-bomba. Não é por aí, ok? Então fica aí essa dica, esse cuidado para você desconstruir, e esta aula, a aula de hoje, está para fazer essa desconstrução histórica, inclusive. Vamos lá? Todo muçulmano deve, olha que bacana, nós entendermos um pouco, bem resumidamente, as principais características, né? O que a religião defende no islamismo. Crer em um só Deus. O nome desse Deus é Alá. E seguir os ensinamentos de Maomé, seu mensageiro. Lembrando que é o mesmo Deus do cristianismo, só com outro nome. Como assim, professor? Maomé era um coraixita, era um comerciante. E acredito que ele teve conhecimento do cristianismo para levar até o mundo árabe os ensinamentos, inclusive, de um monoteísmo. Aliás, ele não nega a existência de Jesus Cristo. Pelo contrário, ele só muda dizendo que, olha, ele não era filho de Deus, ele era um profeta, que foi muito importante no Império Romano. Assim como eu estou sendo um profeta para vocês árabes aqui no mundo do Oriente Médio. E seguir os ensinamentos de Maomé, seu mensageiro. Esse é um dos preceitos. Orar 5 vezes ao dia com o rosto voltado para Meca.
É bom que pelo menos a galera já conhece um pouco de geografia. Cidade do Cairo no mês do Ramadã, é um mês importantíssimo para o mundo islâmico, né, para a religião islâmica, melhor dizendo. Todo muçulmano deve dar aos necessitados uma ajuda proporcional aos bens que possui. Olha que interessante, gente. Então, ajuda ao próximo. Isso desconstrói essa imagem negativa que é construído no senso comum do terrorismo, não é? Olha só que interessante. Jejuar durante os 30 dias do Ramadã, chamado mês do jejum. Ir a Meca pelo menos uma vez na vida, caso tenha recursos financeiros para isso. Também já vi que você pode, inclusive, doar. Você é um muçulmano, tem condições, pode ajudar um próximo, um amigo próximo, que também é muçulmano e não tem condição de visitar a cidade de Meca, né, para fazer a peregrinação. Doações. Você percebeu o respeito com Deus dentro da fé muçulmana e com os próximos, né, com as pessoas, os necessitados. Agora, copie em seu caderno e responda a galerinha do 6º ano. O que é islamismo? Ou melhor, cite um dos princípios desta religião. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto. Voltei, bora lá com gestas, junto conosco. Religião criada por Maomé e é chamada islamismo. E seu princípio fundamental é a crença num Deus único, monoteísmo. Um dos princípios dessa religião, e poderíamos citar outras, né? Inclusive, como vocês viram, ajuda aos necessitados. Jejuar no mês Ramadã, tem várias outras características. Após a morte de Maomé em 632, os primeiros califas, assim chamados generais, líderes locais, empenharam-se para expandir o islamismo para além da Arábia. Entre os fatores da expansão muçulmana estavam o interesse no controle das vias de comércio por terra e por mar, através do Mediterrâneo,
o jihad, chamada Guerra Santa, para converter infiéis, nome dado às pessoas de outras religiões, e a crença de que aquele que morresse lutando pela expansão do islamismo ganharia o paraíso. Está exatamente aí o problema do radicalismo, né? De um pequeno grupo de pessoas, né, no mundo islâmico que, seguindo essa crença, acaba praticando alguns atos extremamente violentos, né, porque acreditam que se morrer fazendo na luta pela expansão ou lutando em nome da sua religião, ganharia o paraíso. Parece que tem 70 virgens esperando eles, inclusive. Aliás, cuidado porque não se sabe bem o gênero de ser 70 virgens. Sob a liderança dos omíadas, os muçulmanos conquistaram grandes porções de terras a leste e oeste. Impressionante. Os califas fizeram uma expansão islâmica incrível. Logo após a morte de Maomé, não demorou 5 anos, já começaram a expandir. 8 anos já foram para o Egito e não param por ali. Dominaram todo o norte da África e chegaram no mundo da região hispânica, atual região da Espanha e Portugal. E queriam mais. Queriam invadir a região da França, mas daí bateram de frente com o reino germânico cristão, né? Os francos. Houve uma grande batalha, chamada Batalha de Poitiers, em 732, que conseguiu frear essa expansão árabe na Europa. Quase que eles conquistaram quase toda a Europa, gente. Olhe só, impressionante esses califados. Partindo do continente africano, como o Roberto falou, tomou a Península Ibérica, chegaram a dominar a Europa, a região de Portugal e Espanha. Nessa península foram finalmente detidos pelos guerreiros francos na Batalha de Poitiers em 732. Batalha de Poitiers, por Charles Steuben, uma representação de 1834. Copie a pergunta em seu caderno e responda. Explique quais foram os fatores dessa expansão muçulmana. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto.
Voltei. Galerinha do sexto ano, bora lá corrigir estas junto conosco. Os primeiros califas, chamados assim líderes locais, generais, empenharam-se para expandir o islamismo para além da Arábia. Entre os fatores, podemos destacar o interesse no controle das vias de comércio por terra e por mar, através do Mediterrâneo. A jihad, guerra santa para converter os infiéis, e a crença de que aquele que morresse lutando pela expansão do islamismo ganharia o paraíso. Expansão islâmica. A conquista de terras é ponto-chave do comércio pelos árabes e se deu numa velocidade impressionante. Em 100 anos, a contar da morte de Maomé em 632, formaram um imenso império, chamado de califados, inclusive esses reinos dominados por esses califas, que ia desde as fronteiras da China, a leste, até o extremo oeste da Europa. Aqui vocês têm uma miniatura persa do século XV que retrata a ascensão de Maomé aos céus. Observe a Caaba e Maomé subindo aos céus. Expansão islâmica. Então, é muito importante esse slide, galera, do sexto ano. Gostaria que agora vocês fossem meus auxiliares no estudo geográfico e histórico desta aula. Observe aqui a Arábia Saudita. Então, aqui está bem claro, Meca, Medina está aqui. Maomé conseguiu unificar essa região. Criou um Estado, né? Um Estado árabe unificado com um governo único, e esse foi seu maior legado. Logo após sua morte, em 8 anos, já estão dominando o Egito, os califas. Depois eles vêm para a região de Marrocos, Argélia e chegaram até na Península Ibérica. E só não foram para a França, porque foram impedidos aqui na região sul, na Batalha de Poitiers. Vão para a região do Iraque, Irã, Síria, aliás, Jerusalém, um problema seríssimo isso, porque daí seria a cidade sagrada para as 3 principais religiões do mundo, vamos dizer assim, não é principais, mas as 3 religiões monoteístas, aí sim, né, principais do mundo, seria o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E chegar até Afeganistão, Paquistão, Quirguistão, Uzbequistão, impressionante isso, gente. Isso aqui seria um mapa atual, né? Agora que você teria uma dimensão bem bacana. Marronzinho mais escuro, 622, 632, 10 anos do trabalho Maomé, unificou um Estado. Incrível. Essa cor do Egito, da Líbia, seria o quê? Uma cor creme, né, galera? Me ajuda aí que eu de cor sou terrível. Região Síria, Iraque, Irã, já são as expansões do califado de Rashidun, não é Ratibum, eu falei Rashidun. 630. Gente, logo após a morte de Maomé. E já essa cor mais amarelinho, mais fraquinho, olha só, 100 anos depois, até 750, são o califado de Omíada. Olha que impressionante. Chegaram então na Europa, só não chegaram na França, já sabem por quê, e foram até aqui. Os cristãos, claro, né, tentaram barrar e, professor, vai ficar por aí essa história? Ih, não, os cristãos depois vão fazer de 300 anos depois, todo um trabalho por causa de um discurso meio que inflamado do Papa Urbano II em 1082, dizendo que eles deveriam reconquistar a cidade de Jerusalém que estava nas mãos dos muçulmanos pagãos. E começam as chamadas cruzadas. Guerreiros cristãos que vão sair da região da Europa marchando ou por terra ou por mar, daí não é marchar, né? Daí é navegar, né? Por mar para se chegar na cidade de Jerusalém. Não são missões nada fáceis, aliás. Copia e responda em seu caderno. Após a morte de Maomé em 632, surgiram territórios dominados pelos muçulmanos. Quais foram eles? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto.
Voltei, galerinha do sexto ano. Bora lá corrigir esta junto conosco. Beleza? Com a expansão do islamismo, após a morte de Maomé, surgiram os califados. Por exemplo, o califado de Rashidun e o califado de Omíada. O califa era a denominação do governante muçulmano. A origem deles, inclusive, eram de generais, líderes locais, que se aproximaram, inclusive, né, junto com a liderança de Maomé. Analisamos a expansão árabe nesta aula como resultado do fortalecimento político e cultural após a liderança de Maomé. E observamos os princípios que todo muçulmano deve seguir. E compreender como os primeiros califas empenharam-se para expandir o islamismo para além da Arábia. Fizemos também um estudo para desconstruir um pouco, inclusive aprenderam, né, galerinha do sexto ano, o conceito de estereótipo, né? Quando nós temos uma imagem de um senso comum de uma coisa que, na verdade, nem tudo é igual, não é mesmo? Temos que cuidar. Como que se constrói senso comum? Gente, é tipo um elefante sem fio. Vai um contando para o outro, quando vê, surgiu a imagem, fica impregnada e a gente só consegue associar aquilo. É impressionante. Muito importante vocês desconstruírem essas imagens. De que maneira, professor? Através da história, através da ciência, através do seu olhar crítico. Bacana? Galerinha, só agradecimentos a todos vocês. Não posso deixar de mandar um abração para toda a galerinha do sexto ano, para a galerinha do sexto ano também do Colégio Romário Martins. Pô, minha galerinha aqui, o professor Roberto, sempre junto comigo. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até breve, valeu!